bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. E sim, vocês estão a ver, nós estamos com um fundo diferente, estamos num cenário diferente. Porquê? Nós fizemos um ano de canal, meus amigos. Portanto, vocês viram aqueles vídeo passado, ok? Aniversário do canal. E então nós tivemos que mudar. Está na hora, estamos com um ano de canal, está na hora de mudar e nós estamos sempre a renovar as coisas. Então, o que é que vocês acham? Gostam? Eu espero muito que vocês gostem. Deixem nos comentários se vocês gostam deste tipo de cenários, o que é que vocês imaginam, se vocês gostassem de nós estivermos aqui no fundo, assim, Hogwarts, vista à noite, os barquinhos, uma aula de poções, o Severus Snape ali, uma aula de poções, que tipo de cenário vocês gostavam que nós tivéssemos aqui no canal. E antes de mais, não se esqueçam de subscrever e dar o vosso like, vou apelar sim ao like, porque é muito importante. Ok? Se já forem subscritos, não se esqueçam de deixar sempre o like e chamar o pai, o primo, o vizinho e toda a gente para ver os vídeos com vocês. Ok? Vamos falar de algumas coisas que J.K. Rowling escreveu, mas que acabou por não colocar nos livros de Harry Potter. É polémico. É polémico. Venham daí, venham se divertir connosco sobre algumas coisas que são fantásticas. Uma das coisas que nós sabemos, meus amigos, é que J.K. Rowling, ao longo de muitos anos, foi escrevendo todos aqueles roteiros, todos aqueles rascunhos sobre Harry Potter, certo? No meio de muitas coisas que ela escreveu, por exemplo, ela queria dar uma irmã a Hermione Granger. Sim, ou seja, haveria alguém que seria também assim um gêniozinho, da mesma forma que Hermione é. E que em Hogwarts seria aquela pessoa que estaria mais a par e passo. Ou seja, se existe alguém em Hogwarts o que a Hermione pudesse debater por causa da inteligência, debater-se um bocadinho de frente, seria a própria irmã. No entanto, J.K. Rowling esqueceu-se de mencionar isso em Pedra Filosofal e depois achou que em Câmara Secreta não fazia sentido colocar uma irmã para Hermione Granger. Então, a autora desistiu. É uma pena. É uma pena. Eu acho que seria fantástico ver como é que a Hermione conseguiria debater tendo alguém similar a ela, com a mesma inteligência, com a mesma teimosia. Não devia ser uma coisa fácil, especialmente sendo do mesmo sangue. Portanto, era interessante, era, mas infelizmente é daquelas coisas que nós perdemos em Harry Potter e há muita coisa que nós perdemos em Harry Potter. Vamos continuar no rol de coisas que J.K. Rowling desistiu e sim, vamos falar, por exemplo, de Lupin. Temos Lupin, que era um professor em Hogwarts, nós sabemos disso, ok? Fez a Batalha das Trevas e que ele era um lobisomem. O que é que a nossa J.K. pensou fazer? O que é que ele intitulou em fazer? Ou seja, nos filmes, meus amigos, mais uma vez eu digo que os filmes são porcaria, não é? Está bem explícito as coisas. Então, existe uma disciplina e eles falam sobre vampiros nos livros, não nos filmes, ok? Nos livros. É falado, se não falam de lobisomens, é falado sobre vampiros. Aliás, o professor Quirrell teve alguns traumas com vampiros. Portanto, o que é que a autora pensou? Colocar um professor que fosse vampiro em Hogwarts. E o que é que aconteceu? Apareceu o Rei Lupin e ela desistiu. Achou que o lobisomem era bom, está ótimo, não mexe, e desistiu de ter um professor vampiro. Agora, eu acho que seria fantástico ver como é que o Ron, por exemplo, iria assimilar ter um professor vampiro. Oh, bloody hell. Se ele tem medo de uma aranha, ele tem medo de qualquer barulho, qualquer coisinha à noite, escuro, não é? Porque assim iam as aranhas e não se iam as borboletas. Portanto, seria bastante interessante ver como é que os alunos iriam conseguir dar-se com esse tipo de professor, que é um vampiro, dentro da escola. Eu pagava para ver isso. Mais uma situação que nós temos, por exemplo, é que uma Weasley foi cortada da saga inteira. Ou seja, havia uma prima do Ron, que se chamava Mafalda, e que sim, ela ia para Hogwarts e estava no Slytherin. Portanto, era a primeira Weasley que estaria no Slytherin. Não seria o Arres. Com o tempo as coisas iriam melhorar, ok? Mas é bem distante, as coisas iriam melhorar entre ela e o trio, Harry, Ron e Hermione. Mas no início, a Mafalda ia fazer a vida negra ao trio. É queixinhas, era aquele tipo de pessoa que não é fácil de lidar. Não é por ser uma Slytherin, é a maneira de ser dela, ok? Tipo, ela tinha inveja do trio, ela tinha inveja dos Gryffindor, ela tinha inveja de determinadas situações. E então a coisa não correu muito bem. Isto na mente de J.K. Rowling. O que é que aconteceu? Nada.
não aconteceu absolutamente nada. Porquê? Porque não há uma falta na saga. Porque temos uma Weasley que foi para a Slytherin e tentou fazer uma loteria dando uma saga inteira. Não temos isso. Claro que não foi. Dragon Goyle, etc. Mas não temos uma Mafalda. E seria bastante interessante saber como é que o Ron, Fred, George, Percy, etc. estiveram em Hogwarts, como é que eles iriam lidar, porque era uma familiar, ou seja, é uma prima deles. Portanto, estamos a ver que J.K. Rowling cortou muitos laços de sangue na saga. A Hermione era para ter uma irmã, não teve. O Ron era para ter uma prima, não teve. Portanto, acho que chegou um ponto que a J.K. quis começar a cortar a família. Os Weasley já são muitos, para quem mais ama. E entrando no rol do Trio Maravilha, de uma falta que seria dos Slytherin, de personagens que foram cortadas e de coisas que foram acontecendo, J.K. Rowling chegou mesmo a escrever a morte de Ron Weasley. É macabro. É difícil de imaginar, podia matar tantas personagens, porque é o Ron. Mas ela chegou a cogitar isso. Chegou a pensar e a ponderar muito bem em que no final o Ron morreria. Esta é uma das alturas em que dou graças a Deus que ela não fez isso. Porque a nostalgia que a gente sente hoje, olhar para o Ron, ver o trio, saber tudo aquilo que eles passaram, chegar ao fim, saber que o Ron morreu, meus amigos. Não era nada fácil. Portanto, J.K., este tipo de coisas que assim, ainda bem que não passou de uma ideia, do rascunho, que não passou mesmo para a saga. Porquê matar o Ron? Há tantos personagens que você podia matar. Porquê o Ron? Não descasquei. Só que eu também ainda não entendi porque não matou o Dobby. Mas havemos de conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. E outra coisa que nós vamos. É que eu mais. Os vizinhos, obrigado. É que eu vou começar a falar. Ah, sério? É sempre no início das frases, repara. Outra situação que nós vamos falar. Mais uma coisa que nós vamos falar tem a ver também com a Hermione Granger de uma forma peculiar. Ou seja, J.K. escreveu que os pais, que são dentistas, da Hermione Granger seriam amigos de Lily e James Potter. Portanto, iria haver mais interação da família da Hermione com a família do Harry. Aliás, vamos ainda mais longe neste pormenor. Prestem bem atenção. Qual era a ideia de J.K.? Quem acabaria por salvar o Harry? Lembram-se de Godric's Hollow, certo? Na altura em que Voldemort vai à casa dos pais do Harry, mata os pais do Harry, e o bebê Harry fica no meio daquelas ruínas onde ele destruiu a casa. E nós sabemos, temos conhecimento que foi Hagrid que foi lá buscar o menino. Ok? Na ideia de J.K. não era isso que ia acontecer. A ideia dela, que estava nos rascunhos, seria a mãe da Hermione Granger, que não é amiga de Lily e James Potter, que entrou nas ruínas naquela noite, pegou no bebê Harry e socorreu. Portanto, não tinha a ideia inicial, que estava muito bem elaborada, e posso-vos dizer que eu adorei. Assim que eu li, eu digo, pá, era fantástico. Mas eu gostava de ter visto isto acontecer, porque era uma forma também de trazer um pouco o mundo Muggle para junto naquela altura, de James e Potter, para junto do trio e dos salteadores e toda a gente, porque tinha palavras para descrever. Infelizmente, não aconteceu. Não aconteceu. Assim, quase tudo aquilo que eu estou a falar neste vídeo, não aconteceu. Ou porque desistiu, ou porque ficava bem, ou porque não gostou, ou porque perdeu, ou enfim. Sejam lá as desculpas que queiram dar. O certo é que não aconteceu. E a última coisa que nós vamos falar, e eu sei, estou um bocadinho irritada, vá. Vou parar aqui 2 segundos. Nesses 2 segundos que vou parar para me acalmar, vocês têm tempo de dar o vosso like, subscrever, deixar nos comentários tipos de fundos que vocês gostariam que nós tivéssemos e tal, não é? Chamar o pai, o amigo e a equipa para a da escola, vizinho de baixo, vizinho de cima. Portanto, chamem toda a gente para o canal e nestes 2 segundos vocês têm tempo suficiente para fazer isso, ok? A última coisa que nós vamos falar tem a ver com... não faço a primeira ideia. A última coisa que nós vamos falar tem a ver com o fim da história, o fim da saga. J.K. Rowling sempre disse que a última palavra que seria escrita nos livros seria cicatriz, scar. Portanto, era a última palavra que ela queria colocar. Porquê? Obviamente, a cicatriz que o Harry tem. Óbvio, tudo começou com uma cicatriz. Portanto, era a última palavra que ela queria, fazia questão de usar no fim da saga. A última palavra que lá estava, antes do ponto final, era aquela. Vocês viram? Vão lá buscar o vosso livrinho Talismãs da Morte, vejam a última palavra e digam: é a cicatriz que está lá.
Porquê que não é cicatriz? Porque ela não conseguiu encontrar um contexto certo naquele último parágrafo para colocar a palavra. Portanto, desistiu. Com tantas coisas que ela desistiu e que fazia todo o sentido para a saga. Amiga, fazia todo o sentido isto terminar da forma como começou. Menino com uma cicatriz. E no fim, sem cicatriz. Portanto, a cicatriz devia estar lá. Mas não. Infelizmente não está. Não é que a forma como ela terminou a saga estivesse errada, ou que eu não gosto, que eu gosto. Mas faltava a cicatriz. É só o que eu tenho a dizer. Temos que. No entanto, a saga está fantástica, apesar de haver coisas que ela não colocou, que eu acho que ela devia ter colocado. A alteração que ela fez de outras coisas que estão lá na saga e que são incríveis nos livros. A saga está muito bem explicitada, muito bem explicada, está muito bem elaborada, apesar de falhar estas pequenas coisas que se calhar faziam todo sentido. Enfim, é o que temos para hoje. Não se esqueçam de se subscrever, dar o vosso like, seguir-me nas redes sociais, Twitter, blog, Facebook e Instagram. Está sempre tudo atualizado, ok? As coisinhas que nós falamos, todas as novidades que vão acontecer, os monstros fantásticos, estão lá. Eu vou colocar sempre tudo lá. Portanto, não se esqueçam. Até lá. Combinado? Nós vemos no próximo vídeo. Tchau!